Fala família, liga Igor falando, Bitcoin em luta com a sua alta histórica o dia inteiro, desde ontem na verdade, a gente tentando fazer esse rompimento, Bitcoin vai para 71.500, vai desafiar o time high, não consegue romper, enfim, família, é uma questão de tempo, vai acontecer, a gente só não sabe quando, mas vai acontecer em algum momento. E hoje a gente vai ver possíveis desenrolar disso. Vocês vão ver que ciclicamente nem era para acontecer agora esse rompimento, ou na verdade, caso aconteça agora, quais as consequências então isso pode gerar, já que a gente está tendo um ciclo bastante antecipado, as coisas acontecendo antes. A gente já teve esse rompimento de all-time high do ciclo passado, antes até mesmo do halving, enfim. Vamos falar sobre isso e também, é claro, que os ETFs dos Estados Unidos, eles tiveram uma demanda absurda no dia de ontem, quase $1 bilhão, e por isso que eu digo, é inevitável, em algum momento vai acontecer. Deixa o like, ativa a notificação, não deixa de ver nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo. A gente tem conteúdo exclusivo para os membros todos os dias e também, é claro, airdrops todas as semanas. Se você ainda não tem conta na Bybit, caso você tenha interesse em negociar criptoativo e também participar dos nossos airdrops, é só abrir conta pelo nosso link. O link está na descrição do vídeo. Além disso, é óbvio, muitos bônus sempre para vocês. Vamos começar aqui então, gráfico semanal na tela. E eu vou ser bem direto aqui nesse momento. O que eu fiz aqui? Eu separei aqui em vermelho, vocês podem ver, quando aconteceu o halving do Bitcoin. E primeiramente, aqui na seta de baixo, vocês notam, eu marquei aqui quando o Bitcoin realmente começou a decolar. Porque vocês notam que a gente teve o halving aqui, a gente teve um período lateralizado antes das coisas realmente decolarem. E no halving passado, ali em 2016, na verdade já 2 halvings atrás agora, a gente nota que a gente também teve um período lateralizado antes das coisas realmente começarem a decolar. Então, quanto foi, em termos de dias, esses períodos lateralizados pós-halving do Bitcoin? E vocês notam que é um período até bastante exaustivo, sempre nos anos dos halvings. Posterior ao halving, tem aí 140, 154 dias. Ou seja, isso dá 5 meses aí de um Bitcoin lateralizado, um Bitcoin chato, se a gente tirar aí a média entre os dois. Dito isso, então 5 meses para frente, a gente sabe que a gente teve o último halving agora em abril, no final de abril. Então, se a gente botar 154 dias para frente, a gente teria, mais uma vez, as coisas esquentando no mercado, o Bitcoin realmente entrando nessa fase aqui, como vocês podem notar, parabólica, a gente teria esse acontecimento somente no final de setembro ou em outubro, caso, mais uma vez, a história volte a se repetir. E é por isso que eu digo para vocês, ciclicamente, o mercado ele esquentaria caso as coisas voltem a se repetir. Acabei de explicar para vocês, acabei de mostrar, na verdade, para vocês, somente a partir de outubro. Mas beleza, digamos que é óbvio, nenhum ciclo ele é idêntico. A história ela rima, mas ela não é idêntica. Dessa forma, se a gente tiver o rompimento de all-time high agora, eu marquei aqui para vocês também agora em cima, vou até deletar aqui agora abaixo para não confundir. Aqui em cima vocês notam desde o rompimento da all-time high, então dos ciclos anteriores, quanto tempo demora para o Bitcoin atingir o seu pico. E vocês notam que isso vai variar aí, a gente tem uma variação, a gente teve uma variação maior entre ciclos, o primeiro aqui de 2017, 238 dias, e o segundo em 2021, 147 dias, se a gente contar o primeiro topo do mercado em abril de 2021, em $65 mil. Se nós contarmos o segundo topo aqui em $69 mil, já dá praticamente um ano aqui. Então, desde quando a gente rompeu, mais uma vez, o topo de 2017 até encontrar o topo final de ciclo. A gente pode tirar a média que demora mais ou menos um ano aí para o Bitcoin, desde que ele rompe o topo, para ele de fato encontrar o próximo topo, porque até se a gente entrar no micro aqui, a gente vai notar que esse topo aqui de 2017, ele teve aqui, a gente consegue puxar mais para trás aqui, ele rompeu, chega a romper aqui em fevereiro de 17, volta, recua para depois deslanchar. Mas a gente poderia também puxar um pouco para cá aqui, o que daria 300 dias, que foi de fato quando ele ultrapassou o valor aqui do topo de 2013. Então isso daria
em torno de 1 ano, para ficar redondo, para ficar fácil o entendimento. Mais uma vez, a história ela não se repete de forma idêntica, mas ela sempre acaba rimando. Dessa forma, então, caso a gente tenha um rompimento agora, a gente pode contar que a gente teria um topo final no primeiro trimestre do ano que vem, ou então, se a gente for mais rígido ou mais conservador, se a gente quiser aqui usar esse primeiro topo, como eu mostrei para vocês no início, 147 dias, e aqui puxar só de quando o Bitcoin deslancha, a gente já tira aí uma média de uns 180 dias. Dessa forma, se a gente bota para frente aqui, caso esse rompimento ocorra por agora, se a gente bota 180 dias para frente, vocês notam que isso daria, então, no final do ano. Isso daria dezembro de 2024, o que tornaria as coisas bem antecipadas. De fato o Bitcoin ele vai fazer o rompimento desse topo em algum momento. Isso para mim é claro, é óbvio que a gente nunca tem 100% de certeza em nada da vida, só que isso para mim é uma questão de tempo. A gente vai ter esse rompimento. Dessa forma, caso a gente rompa por agora, como eu mostrei para vocês, podemos ter um topo final de dezembro até abril, mais ou menos, em 2025, caso, mais uma vez, a história volte a se repetir. Ou então, se a gente não conseguir fazer esse rompimento agora, o que para mim seria o melhor dos mundos, esse rompimento não acontecer agora e realmente só acontecer a partir de outubro. Não sei se vamos aguentar até lá, particularmente acho difícil, porque realmente as coisas estão muito aquecidas. E por que as coisas estão tão aquecidas? Por que o Bitcoin está tão antecipado, ele está tão quente? E é óbvio que muito disso tem a ajuda dos ETFs dos Estados Unidos. E simplesmente ontem a gente teve um inflow, ou seja, os ETFs compraram em sua soma 886 milhões de dólares, quase $1 bilhão em um dia. Somente em um dia. Vocês notam aqui como isso é relevante. Se a gente pegar aqui desde a criação do ETF, foi o segundo maior dia de inflow ontem, ou seja, desde que esses ETFs foram aprovados, ontem foi o segundo maior dia de inflow, segundo maior dia de compra que a gente viu dentro deles. Ou seja, isso é muito significativo, representa literalmente um FOMO institucional, um FOMO de pessoas que têm muita grana, têm muito dinheiro, jogadores relevantes que têm muito dinheiro, já entenderam do que se trata o Bitcoin e estão vindo de forma agressiva aqui, como se fosse uma segunda onda aí de compra massiva pelos ETFs. A gente sabe que essa primeira onda já gerou em aumento de preço. E é por isso que eu digo que é uma questão de tempo, em algum momento vai acontecer o rompimento de all-time high. Em contrapartida, a gente está criando um suporte on-chain muito forte aqui por volta de 68 mil dólares. Então, mesmo que a gente volte abaixo de 70, 68, 67, vocês notam como é um suporte relevante aqui. A gente teve muita troca de Bitcoin nessa região, então ainda por cima, é o que eu sempre digo para vocês, o preço quando ele fica chato, tanto tempo lateralizando, tanto tempo, o preço pode não mudar muito. Só que internamente ali, coisas por trás dos preços, elas vão se solidificando. E o Bitcoin ele está se solidificando muito forte aqui para esse rompimento de all-time high, completamente diferente do que foi da primeira vez, obviamente, em março, que a gente bateu 72 mil dólares. 3 meses depois, estamos muito mais sólidos para continuar a deslanchar. E para fechar, pego aqui algo para a gente nunca se esquecer, que é realmente o valor que existe no Bitcoin, porque o Bitcoin foi criado, que é para nossa proteção monetária. A gente sabe que nunca vai parar de ser impresso dinheiro no mundo, ou pelo menos a gente não tem nenhuma perspectiva que isso acabe, a liquidez global ela só vai aumentar, e é por isso que o Bitcoin ele tende ao infinito até enquanto isso acontecer. E particularmente a nossa geração, muito provavelmente isso nunca vai parar de acontecer, a liquidez global sempre vai aumentar, assim como sempre aumenta. A gente pode ver que desde 2014 esse gráfico ele é crescente. Mas notem como de 2020 para cá, da pandemia para cá, ele explode. A liquidez global ela explode, todos os governos imprimindo muita grana e principalmente desde que a gente parou, quando o mundo inteiro sofreu de uma inflação generalizada lá em 2021 para 2022, que foi até o topo final do último ciclo de alta do Bitcoin, a gente teve uma pausa. Os governos tiveram que dar uma pausa para controlar a inflação. Estados Unidos subiu os juros a 5,5%, Europa subindo os juros, todo mundo segurando a impressão monetária, segurando essa liquidez global. Só que o que tem acontecido recentemente é que vocês notam que a gente faz esse rompimento pela primeira vez, então,
desde tudo isso que a gente tem vivido de 2021 para cá, mostrando que é uma questão de tempo. Em poucos meses, a gente sabe que vai voltar a aumentar a liquidez global, que é uma pena, mas ainda bem que temos o Bitcoin para a gente ficar protegido disso, e é óbvio que isso foi o grande incentivador, nós sabemos, do Satoshi ter criado o Bitcoin. Então, para mim, esse rompimento de all-time high a curto prazo, ele é inevitável, vai acontecer. Quando eu falo a curto prazo, dentro aqui, em 2024, dentro desse ano, ele vai acontecer em algum momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser semana que vem, pode ser somente em outubro, como eu mostrei para vocês. Mas que ele vai acontecer é um fato. Isso olhando de curto prazo. E olhando no longo prazo, pior ainda, ou que seja, melhor ainda, como eu mostrei para vocês, nunca vai parar de ser impresso dinheiro no mundo, e o Bitcoin, ele está aqui para a gente conseguir se proteger. Então, é uma questão de tempo. Não tenham dúvida que daqui a 10, 12, 16, 20 anos, o valor do Bitcoin vai ser muito, assim, não vai ser pouco não, tá? É muito acima do que ele é hoje. Deixe seu like, ative a notificação. Mais uma vez, não deixe de ver nosso clube de membros, ele está na descrição do vídeo. E para fechar, família, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, você não gosta de Bitcoin. O azar é seu, não o meu. Todos um ótimo dia e até amanhã.